Vocês estão aglomerados aí, viu? Não pode. Uma boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras aqui presentes, o público presente, os funcionários da Câmara e o pessoal que nos assiste pela internet. Invocando a presença de Deus, considero aberta a quarta sessão ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2020. Peço ao vereador Carlos de Antônio para que faça a leitura do Salmo 82 da Bíblia Sagrada. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Obrigado, vereador Carlos. Solicitar novamente ao senhor para que faça a leitura da ata da terceira sessão ordinária, realizada no dia 2 de março de 2020. Ata da terceira sessão ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2020. Aos 2 dias do mês de março de 2020, em horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Vanderlei Giovanilzi, foi realizada a segunda sessão ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arialva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença dos senhores vereadores. E em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 115 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, a leitura da ata da segunda sessão ordinária, realizada no dia 17 de fevereiro de 2020. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, para que faça a leitura da ata da terceira sessão extraordinária, realizada no dia 24 de fevereiro de 2020. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário para que faça a leitura das indicações escritas, que são as seguintes. Indicações número 15, 16 e 17 de 2020, datadas de 27 de fevereiro, de autoria do vereador Carlos de Antônio, que vem respeitosamente solicitar ao prefeito que proceda através do setor competente, recapeamento asfáltico na rua José Dias, altura número 144, no bairro Maria Meliado, que determine ao setor competente a limpeza nas margens da rodovia municipal Governador Mário Covas, que liga Arealva ao bairro de Marilândia, e que proceda a vacinação contra a gripe em todos os funcionários públicos municipais. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo, número 10 de 2020, e do projeto de lei número 25, de 28 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e inclui elemento de despesa no orçamento anual. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 25, de 28 de fevereiro de 2020. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para os vereadores fazerem suas considerações finais. A vereadora Séfora, no uso da palavra, diz que, como todos sabem, nós temos em nossa cidade as entidades que recebem apoio financeiro do Executivo e que ela, a vereadora, levou alguns pedidos de emenda parlamentar para essas entidades, em especial a APAI. Pedido esse para a construção de uma piscina aquecida para a fisioterapia dos alunos que ali frequentam e fazem uso dessa técnica, e também para a construção de uma sala para terapia ocupacional.
e diz que na data de hoje eles foram agraciados com essa emenda por parte do deputado federal Rodrigo Agostinho, que veio até o município para a entrega dessa emenda. Uma de R$100 mil para a PAI e outra de 150 mil para a Santa Casa. Deixa aqui hoje, então, seus agradecimentos a todos os envolvidos. O vereador Carlos Luz da Palavra diz que o deputado Rodrigo Agostinho prometeu, em sua campanha, que iria sim ajudar a Arealva e que hoje ele trouxe esses recursos pedidos e diz ficar feliz por isso. Diz que na data de hoje estava na prefeitura e soube que mais 3 deputados enviaram emendas de recursos para a área da saúde e que ele mesmo conseguiu com o deputado federal Coronel Tadeu uma emenda também de R$100 mil para a saúde e que esse dinheiro já está disponível para o município. Aproveita e agradece a todos pelo atendimento dos pedidos feitos, principalmente para a área da saúde. O vereador Paulo Sérgio, no uso da palavra, agradece a visita do deputado e também agradece à Prefeitura pelo atendimento de sua indicação sobre as estradas municipais e deixa também uma homenagem a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, 8 de março. O presidente, no uso da palavra, agradece à vereadora Céfala pelo pedido feito e que foi atendido pelo deputado, assim como um pedido que foi feito pelo senhor prefeito para a Santa Casa. Diz que o vereador tem sim que correr atrás das emendas, pois sozinho o município não tem como arcar com todos os recursos das entidades. Agradece então a visita do deputado Agostinho em nossa cidade e que ele sabe agora quais são as dificuldades das Santas Casas pelo país. Então, é muito bem-vinda essa emenda dele. Aproveita e comunica a todos que na segunda-feira, 9/3, às 15 horas, terá audiência pública na Câmara para decidir questões sobre loteamentos municipais e pede que os vereadores que puderem que compareçam a essa reunião. Comunica também que o setor jurídico da Câmara fez consulta junto ao Tribunal de Contas sobre a fixação de subsídio para a próxima legislatura e como não será feita nenhuma alteração nos valores, não será necessário fazer nova lei, e sim enviada ao Tribunal de Contas declaração negativa, de acordo com o pedido. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 16 de março de 2020, e declarou encerrada a presente sessão. Arealva, 2 de março de 2020, vai assinada por todos os senhores vereadores. Obrigado, primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio. A ata está em votação. Vereador Mimi. Vereador Duzão. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Carlos. Vereadora Maria. Vereadora Céfora. Vereador Erisvaldo. Vereador Nilton. Declaro aprovado em primeira discussão a ata da terceira sessão ordinária. Gostaria de pedir agora para o segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, para que fizesse a leitura das indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 20, 2020. Carlos Alberto de Antônio, vereador à Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao Poder Executivo que realize reparos na rua Luiz Cristianini, de frente ao número 249, bairro José Ricardo. Justificativa. No citado logradouro, há 2 buracos na via de frente à citada residência e o morador reclama do mau cheiro devido à água que fica parada nesses buracos, bem como da dificuldade de sair com seu veículo devido aos mesmos estarem em frente ao acesso de sua garagem, o que tem causado danos em seu automóvel. Câmara Municipal de Arealva, 16 de março de 2020, Carlos Alberto de Antônio, vereador. Indicação de número 19 de 2020, Erisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador à Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal que designe ao setor responsável realizar a substituição ou conserto das lixeiras da praia municipal, pois as existentes encontram-se danificadas, necessitando de consertos ou de substituição. Salientou ainda a necessidade de mais pontos de coleta em toda a praia, pois estaremos contribuindo com a limpeza e o embelezamento do local. Vale destacar que esse é um pedido de usuários e turistas que frequentam a nossa prainha. Arealva, 12 de março de 2020, Erisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador. Indicação de número 18 de 2020, Carlos Alberto de Antônio, vereador da Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal que encaminhe ao setor competente consertar o mata-burro localizado no sítio Santo Antônio, no bairro Taquaruçu, pois o mesmo está quebrado em decorrência da passagem do caminhão da CPFL.
Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, pois o mata-burro está localizado em uma estrada municipal e esta ação faz parte dos serviços de manutenção das estradas que tem como finalidade melhorar a acessibilidade e condição das vias, beneficiando muitos usuários, moradores da zona rural, que têm tido dificuldades ao transitar a estrada devido à precariedade do mata-burro. Câmara Municipal de Arialva, 12 de março de 2020. Carlos Alberto de Antônio, vereador. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Eu vou deixar a palavra livre para as indicações verbais. Só deixar um recado para o pessoal que nos acompanha pela internet, que ao final da sessão, o pessoal da saúde e da educação vai dar um recado, o planejamento deles aí ao final, no transcorrer desse problema aí do coronavírus. Deixo agora a palavra livre para os vereadores que quiserem fazer as indicações. Não havendo indicações verbais, passaremos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 11 de 2020 e do projeto de lei do número 27 de 13 de março de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir o orçamento vigente, crédito adicional suplementar no valor de R$ 780 mil e da outras providências. Arialva, 13 de março de 2020. Mensagem do Executivo número 11 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente. Através do presente, encaminho a apreciação da Egrégia Câmara o projeto de lei número 27 de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 780 mil, que será coberto com os recursos de anulação parcial de dotação da ficha de despesa número 40, para a realocação de recursos orçamentários para pagamento de obrigações decorrentes de decisões judiciais no corrente exercício financeiro. Sem mais, renovo na oportunidade os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Dr. Elson Banuti Barreto, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Vanderlei Giovanuzzi, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Projeto de lei número 27, de 13 de março de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar no valor de R$ 780 mil e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar ao orçamento vigente no valor de R$ 780 mil e incluir o elemento de despesa número 3.1.90.91.00 na atividade 04.122.0046.2005.0000 como segue. 02, Executivo. 02.02, Diretoria Municipal de Administração. 02.02.03, Divisão de Administração Interna. 04, Administração. 04.122.0046, Suporte Administrativo. 04.122.0046.2005.0000, Manutenção dos Serviços de Finanças. Ficha a definir. 3.1.90.91.00, Sentenças Judiciais, R$ 780 mil. Artigo 2º. A cobertura do crédito definido no artigo anterior terá como fonte de recurso a anulação parcial de dotação conforme a seguir. 02, Executivo. 02.02, Diretoria Municipal de Administração. 02.02.03, Divisão de Administração Interna. 04, Administração. 04.122.0046, Suporte Administrativo. 04.122.0046.2005.0000, Manutenção dos Serviços de Finanças. Ficha 40. 3.3.90.91.00, Sentenças Judiciais, menos 780 mil. Artigo 3º. Fica incluso o presente crédito adicional na Lei número 1995, de 18 de setembro de 2017, no Plano Plurianual, o PPA. Lei número 2125, de 17 de setembro de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e na Lei número 2148, de 3 de dezembro de 2019, Lei Orçamentária Anual, a LOA. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Arialva, 13 de março de 2020. Dr. Elson Banuti Barreto, prefeito municipal.
Obrigado, primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio. O projeto está em discussão. Projeto em votação, vereador Newton. Aprovado. Vereador Erisvaldo. Aprovado. Vereadora Séfora. Aprovado. Vereadora Maria. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovado. Vereador Paulo. Aprovado. Vereador Duzão. Aprovado. Vereador Mimi. Declaro aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 27, de 13 de março de 2020. Na sequência, gostaria de pedir ao segundo secretário, o vereador Paulo Sérgio, para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 12, de 2020, e do projeto de lei de número 28, de 13 de março de 2020, que cria a gratificação por desempenho de atividade delegada nos termos que especifica a ser paga aos militares do Estado que exercerem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo por força de convênio a ser celebrado com o município de Arialva e da outras providências. Arialva, 13 de março de 2020. Mensagem do Executivo número 12 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação dessa colenda da Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que cria a gratificação por desempenho de atividade delegada nos termos que especifica a ser paga aos militares do Estado que exerçam atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, por força de convênio a ser celebrado com o município de Arialva, para que seja apreciado. Esse projeto possui como justificativa aumentar o efetivo de policiais militares no município em eventos específicos e pré-determinados, alocação de policiais na praia municipal em feriados prolongados, realização de rondas escolares, apoio em épocas de crise e várias outras situações a serem posteriormente definidas em plano de trabalho específico. Portanto, o projeto a ser apreciado visa a segurança do munícipe. Por todo o exposto, senhores vereadores, e na certeza de havermos cumprido a estreita observância das disposições legais inerentes à matéria, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dessa ilustre Casa Legislativa. Atenciosamente, o Dr. Elcio Banuti Barreto, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor presidente Vanderlei Giovanuzzi. Projeto de lei número 28, de 13 de março de 2020, cria a gratificação por desempenho de atividade delegada nos termos que especifica ser paga aos militares do Estado que exerçam atividades municipal delegada ao Estado de São Paulo por força de convênios a ser celebrado com o município de Arialva e da outras providências. Artigo 1º. Fica criada a gratificação por desempenho de atividade delegada nos termos especificados nessa lei, a ser mensalmente paga aos integrantes da Polícia Militar que exercerem atividades em horário de folga previstas na legislação municipal e próprias do município de Arialva, delegados por força de convênio a ser celebrado com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Segurança. Parágrafo 1º. A gratificação será calculada sobre os seguintes valores. 1. Será de 100% da UFESP por hora trabalhada aos militares convocados a exercer atividade delegada. Parágrafo 2º. O valor da gratificação por desempenho de atividade delegada será fixado pelo Executivo de acordo com a natureza e a complexidade das atividades objeto de cada convênio, respeitada a disponibilidade orçamentárias e financeiras, verificadas e levadas em consideração por ocasião da assinatura do ajuste ao qual se refira. Parágrafo 3º. Os valores da gratificação acompanharão a atualização da UFESP, que é realizada anualmente de acordo com a legislação que a disciplina. 4º. Caberá ao prefeito afirmar o convênio a que se refere o caput desse artigo, não podendo ser delegada a celebração desse ajuste. Não podendo ser delegada a celebração desse ajuste. Artigo 2º. As despesas com a execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. E artigo 3º, essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Arialva, 13 de março de 2020, Dr. Elcio Banuti Barreto, prefeito municipal. Obrigado, segundo secretário vereador Paulo Sérgio. O projeto está em discussão. Pessoal, alguém sabe como é que funciona a atividade delegada? Alguém tem alguma dúvida? A atividade delegada
é um convênio que o município firma com o Estado, com a Secretaria de Segurança Pública. Esses convênios já existem há mais 6, 7, 8, ou 9, não sei quantos anos faz bastante tempo. Então a Prefeitura de São Paulo, na época, fez esse convênio com o Estado, ao invés deles contratarem uma guarda municipal. Lá eles têm, mas precisariam contratar mais. Então foi uma ideia que na época acabou se espalhando para o Estado de São Paulo. Bauru tem, Iacanga, que é a nossa cidade vizinha, já tem há muito tempo, e Arialva não tem. Então o que acontece? Nós poderíamos criar a nossa guarda municipal, ao invés de fazer esse convênio com a Secretaria de Segurança Pública. Mas para o nosso município tem condições de arcar com uma guarda? Só ter o funcionário não basta, você tem que ter um treinamento. Uma guarda municipal em Arialva não vai poder andar armada, porque é uma cidade que tem menos de 250 mil habitantes, ela não pode andar armada. Então, enfim, o custo operacional de você manter uma guarda municipal, ela é todo mês, é mensal. Você vai ter que ter um efetivo de 10 para manter uma escala. Vai ter questão de previdência, férias, afastamento, uniforme, treinamento, responsabilidade civil, criminal, alojamento. Então é uma série de custos que por isso é que foi desenvolvido esse projeto. Para nós, para o município de Arialva, o que interessa? Interessa ter um guarda municipal 8 horas da manhã na segunda-feira? Não se faz necessário para nós. Se faz necessário um horário que precise um reforço no policiamento, uma atividade com a vigilância sanitária, uma atividade para pôr em fiscalização as leis que nós aprovamos aqui, e o qual sabemos que nós não temos quem possa aplicar essa lei. Então, o município, se tem dinheiro, faz. Se não tem, ele tem o convênio firmado. O primeiro passo é o convênio. O primeiro passo é a aprovação dessa lei. O segundo passo é firmar o convênio. Então, basicamente é isso o projeto. A gente vê como bem vantajoso. Se não fosse vantajoso, Iacanga não faria isso. É uma cidade um pouquinho maior que a nossa aqui, já faz há bastante tempo. Se vocês forem para lá, vocês vão ver que sempre tem 2 viaturas aos finais de semana. A atividade delegada é especificamente para atividade de polícia administrativa municipal, mas o policial fardado com a viatura do Estado, ele é policial. Ele tem o dever, se ele ver uma situação, ele vai ter que tomar providências. Ele vai, sim, em apoio se precisar. Então, tendo 2 viaturas, a nossa cidade se tornará mais segura. Isso aí já tenho tido muita conversa com o prefeito desde o primeiro ano do mandato dele, e sempre que a gente se encontra, eu dou uma cutucadinha. Vamos lá, doutor, manda. E hoje ele mandou. Tá? Demorou, mas chegou. E a gente agradece ao prefeito por ter mandado esse projeto para essa casa, e tomara que ele vá adiante. O projeto está... Vai falar? Com a palavra ao vereador Carlos. Pode. Quero também agradecer ao prefeito por enviar esse projeto para a Câmara Municipal. Primeiro porque é uma necessidade do município de Arialva. Foi colocado lá que a cidade de Iacanga, ela já tem esse convênio, não só a cidade de Iacanga, como outros municípios também têm esse convênio, que ela vem suprir a necessidade da falta de policiais militares em nosso município. As cidades menores, existe aí uma lei que diz que ele não pode ter mais que 9 policiais militares. E o governo cumpre isso à risca. Com certeza ele não vai mandar nunca mais do que isso aqui. Então nós precisamos de reforço. E essa daqui foi uma forma que foi encontrada para que os policiais, nos seus horários de folga, eles prestem um serviço à população do município. Então a gente fica feliz até pelo prefeito ter enviado o projeto, e tenho certeza que aqui vai ser aprovado, e pode ter certeza que vai ser de grande valia para Arialva. Tá? Agradeço aí a oportunidade e parabéns aos policiais militares. Mais alguém quer fazer uso da palavra?
O projeto está em votação. Vereador Mimi. Vereador Duzão. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Carlos. Vereadora Maria. Vereadora Séfora. Vereador Erisvaldo. Vereador Nilton. Declaro aprovado. Em primeira discussão. O projeto de lei de número 28, de 13 de março de 2020, que cria a gratificação por desempenho de atividade delegada no município de Arialva. Tá aqui. Prosseguindo, gostaria de pedir ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da mensagem do Legislativo de número 5 de 2020 e do projeto de lei de número 15 de 10 de março de 2020, que autoriza a mesa da Câmara, que dispõe sobre a revisão geral anual de vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal e da outras providências. Mensagem do Legislativo número 5 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Pelo presente, a mesa da Câmara Municipal de Arialva encaminha a necessária apreciação e aprovação da colenda da Câmara o projeto de lei número 15 de 10 de março, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Arialva e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente e nobres vereadores, encaminho a apreciação dessa egrégia Casa de Leis o projeto de lei que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Arialva. Tal revisão é determinada pelo inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, ou seja, a própria Constituição assegura a revisão anual geral, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Essa revisão está sendo por projeto de lei específico, estabelecendo o índice econômico para a recomposição do valor real de salários. Chegou-se a esse índice de 4,30% em decorrência da inflação acumulada nos últimos 12 meses, de acordo com o índice INPC-IBGE. Com a iniciativa desse projeto, está se garantindo um direito previamente fixado em texto constitucional para recompor o poder aquisitivo dos salários dos servidores, pois, se não houver um reajustamento anual, a inflação, por menor que seja, vai corroendo os salários dos servidores, prejudicando sobremaneira o sustento familiar. Dispensando maiores justificativas pela própria clareza do projeto e pela grande relevância da matéria, submetemos à consideração do plenário o incluso projeto de lei. Contando com a aprovação, renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração. Arialva, 10 de março de 2020. Vanderlei Giovanuzzi, presidente. Maria Aparecida Ortiz Crepaldi, vice-presidente. Carlos Alberto de Antônio, primeiro secretário. Paulo Sérgio de Azevedo, segundo secretário. Ao excelentíssimo Vanderlei Giovanuzzi, digníssimo presidente da Câmara. Projeto de lei número 15, de 10 de março de 2020, autoria da mesa da Câmara. Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Arialva e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Legislativo Municipal autorizado a promover reajuste geral anual dos salários dos servidores da Câmara Municipal, a partir de 1º de abril de 2020, com aplicação do índice de 4,30%, atualizando na mesma proporção a tabela salarial, anexo 3º desta lei. Artigo 2º. As unidades de dezenas de centavos serão arredondadas para unidade de real imediatamente superior. Artigo 3º. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de abril de 2020, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Arialva, 10 de março de 2020. Vanderlei Giovanuzzi, presidente. Maria Aparecida Ortiz Crepaldi, vice-presidente. Carlos Alberto de Antônio, primeiro secretário.
Paulo Sérgio de Azevedo, segundo secretário. Obrigado, primeiro secretário. O projeto está em discussão. Pessoal, esse projeto é da reposição salarial dos funcionários da Câmara Municipal, índice de 4,30%. A Câmara Municipal não pode deixar de dar esse reajuste, visto que tem orçamento, então nós não estaríamos respaldados na lei se nós não dessemos os aumentos. Isso é mais para que o pessoal não confunda com os funcionários da Prefeitura. Eu consultei o Tribunal de Contas essa semana, fiz uma visita, perguntei a eles sobre se eu podia não dar o aumento. E eles falaram que não, que as câmaras não podem fazer isso porque ela tem orçamento. Então é isso. Não é aumento para vereador. Vereador não teve aumento e não vai ter aumento de salário. O projeto está em votação. Vereador Newton. Vereador Erisvaldo. Vereadora Céfara. Vereadora Maria. Vereador Carlos. Vereador Paulo. Vereador Duzão. Vereador Mimi. Declaro aprovado o projeto de lei de número 15, de 10 de março de 2020, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Arialva. O último projeto da noite. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura da mensagem do Legislativo de número 6 de 2020 e do projeto de lei de número 26 de 11 de março de 2020, de autoria do vereador Vanderlei Giovanuzzi, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de focinheira, estabelece regras de segurança para a condução responsável de cães de grande porte e ou de raças consideradas perigosas. Mensagem do Legislativo, número 6 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. A intenção do projeto não é de se fazer uma campanha contra a criação dos referidos cães, mas somente evitar acidentes graves e até fatais entre cães e humanos. É esse o principal objetivo do presente projeto de lei. As leis que tratam de direitos e deveres dos condutores de cães de grande porte ou potencialmente agressivos são alvos de muita polêmica por parte dos defensores dos direitos animais, dos próprios proprietários e outros simpatizantes. Porém, o que deve ser levado em consideração é que, além do cuidado devido aos cães, é necessário também pensar em soluções que não coloquem em risco a segurança das pessoas que circulam nas vias públicas, nos parques ou nas proximidades dos animais. É em razão disso que conto com o apoio dos meus nobres pares para a discussão e aprovação das medidas aqui elencadas nesse projeto de lei. Arialva, 11 de março de 2020, Vanderlei Giovanuzzi, vereador. Projeto de lei número 26, de 11 de março de 2020, autoria do vereador Vanderlei Giovanuzzi. Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da focinheira e estabelece regras de segurança para a condução responsável de cães de grande porte e ou de raças consideradas perigosas. Artigo 1º. Os cães de raças notoriamente violentas e perigosas só podem ser levados aos parques, praças ou vias públicas onde ocorra a presença de crianças ou pessoas indefesas, com a utilização de coleira, guia curta de condução, enforcador e focinheira. Parágrafo 1º. Entende-se por cães de raças notoriamente violentas e perigosas aquela cujo antecedentes registram ataques com danos ou riscos às pessoas, os cães de guarda treinados para ataque ou aqueles que pelo grande porte e comportamento possam colocar em risco a segurança das pessoas, tais como Mastim Napolitano, Bull Terrier, American, não faço ideia, American Staffordshire. Como é que é isso? Staffordshire, acho que é isso. Isso. Pastor alemão, Rottweiler, Doberman, Pitbull, Bulldog e Boxer. Parágrafo 2º.
Os cães das raças não citadas, mas que se enquadrem em uma ou mais características do parágrafo anterior, devem fazer uso dos dispositivos de segurança dispostos nessa lei, inclusive aqueles que pesem acima de 25 quilos e os conduzidos por pessoas que não tenham condições físicas ou o adequado domínio do animal. Parágrafo 3º. Define-se por guia curta de condução ou correias ou correntes não extensíveis de comprimento máximo de 2 metros. Parágrafo 4º. O enforcador e a focinheira deverão ser apropriados para a tipologia racial de cada animal. Artigo 2º. Aos condutores de animais que estiverem transitando com cães sem dispositivo de segurança disposto na presente lei, visando o bem da segurança pública, fica autorizado o serviço de guarda ou policiamento nos parques ou vias públicas a intervir com advertência verbal, notificação por escrito ao condutor e, por terceiro, multa no valor de 70 UFESP. Artigo 3º. Os proprietários ou responsáveis por cães com equipamento de segurança ou não que transitem pelos alugadores públicos será responsabilizado pelos danos físicos e materiais causados aos usuários do espaço. Artigo 4º. Ficam liberados do cumprimento dessa lei os cães utilizados pela Polícia Civil Militar ou Federal no exercício de sua profissão e os cães guias usados por deficientes visuais. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arealva, 11 de março de 2020. Vanderlei Giovanuzzi, presidente. Obrigado, segundo secretário vereador Paulo Sérgio. O projeto está em discussão. Não tem que ter o domínio, né, do animal, né? Pessoal, a multa é cara, viu? R$ 1.820. E espero que a PM, na atividade delegada, possa aplicar nossas leis municipais. Tomara que esse projeto dê certo. Então, pessoal, vamos botar em votação o projeto. O projeto está em votação. Vereador Mimi. Vereador Duzão. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Carlos. Vereadora Maria. Vereadora Séfora. Vereador Erisvaldo. Vereador Nilton. Declaro aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 26, de 11 de março de 2020. Oi. Pessoal, deixar a palavra livre para as considerações finais dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Séfora. Boa noite a todos os companheiros aqui presentes. A casa cheia hoje. Boa noite a todos os representantes daqui, ao nosso policial militar. Boa noite. E a todos que nos assistem. Eu vim dar alguns esclarecimentos e fazer uma nova cobrança a respeito da fossa a céu aberto na rodovia da Praia. Eu gostaria de pedir a ajuda dos nobres vereadores na cobrança quanto a uma atitude imediata lá. Os papéis estão correndo. Ok, pode estar correndo, mas nós precisamos de uma atitude urgente lá, imediata, que a prefeitura possa ajudar nesse momento a população. Sabe-se que o problema lá é somente do loteador. Porém, o risco está iminente, a dengue está aí, há falácias tanto do coronavírus, que a gente sabe que está aí o problema, mas a dengue também está. E lá é
é um criadouro. Quando eu fui procurar o diretor jurídico, o Dr. Cláudio, imediatamente ele me disse que estaria tomando providência, mas que naquele momento ele estava muito ocupado com a questão. Ele veio com outra situação do Renato Lenharo na época. Ele quis justificar um com o outro que não tem nada a ver. Então eu peço a ajuda de vocês para que a gente possa resolver isso para as pessoas, principalmente que moram ali do lado, que tem criança, que brinca lá. O Vanderlei está sabendo, né, Vanderlei, a situação que está. Sobre o esclarecimento que eu quero dar aqui, eu vou falar diretamente para quem é. É o nosso chefe de gabinete, o Paulo Prado. Eu quero dizer que a gente não pode ser covarde. Covarde é quando a gente põe a culpa. A gente promete, não cumpre e põe a culpa em outra pessoa. E é isso que o chefe de gabinete está fazendo. Ele prometeu algumas coisas na Vila São Pedro. E, por último, agora prometeu em Jacuba. E, nesse sábado, alguns moradores de Jacuba ligaram para mim, bravos, de que eu tinha feito uma denúncia lá sobre a máquina da prefeitura que estava trabalhando numa propriedade particular. Eu não fiz. Eu não fiz porque eu não sabia. Porque tudo que eu faço tem meu nome. Nenhuma denúncia que eu fiz foi anônima. Todas vai o meu nome. Então, isso é covardia. Falar por trás. Coragem é ele vir aqui, pegar o microfone e falar. Eu não estou fazendo porque eu não sou homem de fazer. Não usar o meu nome. Então eu deixo bem claro, eu quero esclarecer de que eu não fiz nada, não estou sabendo de maquinário que está trabalhando lá em propriedade particular de Jacuba. E parece que é sobre as casinhas que foram feitas e a água está entrando dentro de uma propriedade. Se for isso, né? Se isso for verídico, não faz mais do que obrigação a prefeitura ir lá e dar jeito nessa água que está invadindo essa residência. Mas eu gostaria de deixar claro isso. Eu não faço nenhuma denúncia anônima, sempre tem o meu nome. Alguém para fazer uso da palavra? Não? Então eu vou encerrar a sessão. Você vai fazer? Ah, sim. Bem lembrado pela vereadora Maria. Nossos sentimentos, nossos vereadores, tá, Nilton? Pelo falecimento da sua mãe, tá? Nossos sentimentos. E Deus o tenha, que conforte com a família, fique confortável, se conforte, tá? Vai lá. Pode. Uma palavra, vereador Carlos. Fazer a leitura de um ofício que eu recebi do deputado Coronel Tadeu, do senador Major Olímpio. Ofício número 069 GDFC Distrito Federal 2020, Brasília, 22 de janeiro de 2020. Ao senhor vereador Sargento Carlos Alberto de Antônio, Câmara Municipal de Arealva. Assunto: indicação de emenda OGU número 2020. Senhor vereador, com nossos cordiais cumprimentos, em atenção à sua solicitação, vimos informar que foi destinada emenda ao Orçamento Geral da União em 2020 para esse município através do Ministério da Saúde. A indicação no valor de R$100 mil e contemplará ações
de incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção básica em saúde para cumprimento de metas. Informações complementares sobre a execução serão repassadas posteriormente pela nossa assessoria, na certeza de que esse recurso trará benefícios e melhorias na qualidade de vida da população. Externamos nosso contentamento em podermos contribuir. Atenciosamente, deputado Coronel Tadeu, Major Olímpio e deputado estadual Major Meca. Esse recurso é R$100 mil que foi destinado à saúde. Obrigado. Obrigado, vereador. Vou passar então a palavra. Quem que vai fazer primeiro uso da palavra? Educação ou saúde? Saúde. A saúde tem um comunicado ao pessoal, aos nossos moradores aqui em Arialva, e vai fazer uso da palavra a senhora Juliana. Por favor. Com a palavra a doutora Juliana Galzerano. Boa noite, senhores vereadores, a todos os presentes e as pessoas que estão nos assistindo online. Agradeço em nome da diretora de saúde o espaço para trazer algumas informações sobre a doença causada pelo coronavírus. O coronavírus é uma doença causada por um novo coronavírus, conhecida como Covid-19, que pode causar inflamações respiratórias, desde simples resfriado até uma pneumonia severa, levando o paciente a óbito. O primeiro caso foi registrado na China em dezembro de 2019, por isso o nome Covid-19. Os sintomas são febre, espirro, tosse, coriza, falta de ar e cansaço, na maioria dos casos, mas outros sintomas também podem aparecer, como dor de cabeça, diarreia. Modo de transmissão: através de saliva, espirro, tosse, contato pessoal com pessoas infectadas e superfícies contaminadas, seguidas de contato nos olhos, nariz e boca. A prevenção é feita através da lavagem das mãos frequentemente com água e sabão, ou então através do uso do álcool gel friccionado nas mãos, evitar lugares fechados com muitas pessoas, cobrir boca e nariz quando espirrar ou tossir e evitar tocar nos olhos, nariz e boca. Evitar cumprimentos com toque, limpar as superfícies com álcool e o isolamento social. O que é o isolamento social? Essa medida foi tomada pelo governo do estado de São Paulo, que é o estado que mais contém casos, na sexta-feira à tarde, e isso causou um atropelo em todo o sistema de saúde. É muito importante esse isolamento social para achatar a curva de transmissão do vírus. O que é isso? Grande parte da população vai ser contaminada pelo vírus, mas nós temos que retardar este processo para que os hospitais não fiquem cheios, para que os casos graves possam ser tratados, porque se a gente colocar um monte de gente dentro dos hospitais, vai acontecer como na Itália, que vai ter que escolher quem vai ser tratado. Então a gente tem que prevenir para que não chegue a isto, evitando assim a sobrecarga dos serviços de saúde e diminuindo os números de morte. Se a gente fizer com que essa infecção demore mais a chegar, menos casos irão para os hospitais e o hospital dará conta de tratar a maioria dos casos, vindo poucas pessoas a óbito. Como o governo do estado decretou a suspensão gradual das aulas a partir de hoje, da segunda-feira, poucos alunos já estiveram nas nossas escolas públicas, principalmente nas escolas municipais, que depois, creio eu, a Cirlei vai detalhar sobre isso. Eu estive em Jacuba, Cirlei, e apenas 10% dos alunos estavam nas escolas, graças a Deus. E a partir da próxima segunda-feira, suspensão total das aulas, de maneira muito acertada pelo governo do estado. Porque as crianças, elas, na maioria dos casos, nem desenvolvem sintomas. Elas têm a resistência boa. Mas elas são muito transmissoras
para os avós que estão em casas, que é a população de maior risco, né? A população de maior risco está acima de 60 anos. Acima de 80 anos, 15% da população tem vindo a óbito, que é o que foi registrado na China e na Itália, que são os países com maior número de casos. O governador também decretou a proibição de eventos com mais de 500 pessoas, shows, jogos e etc. Fechamento dos centros de conveniência dos idosos. Hoje nós entramos em contato com a assistente social para ver como que estava o funcionamento do centro da terceira idade aqui em Arealva. Hoje, os idosos ainda participaram para ter orientações sobre o coronavírus, para ter orientações como prevenir e sobre o isolamento social, já que eles são a população mais afetada. E amanhã, uma nova turma que não participou hoje participará dessas orientações, e na quarta-feira o Centro da Terceira Idade já terá as atividades cessadas e permanecerá fechado até segunda ordem. Gente, até às 18 horas, o Brasil tinha 234 casos confirmados da doença, sendo 68% desses casos no estado de São Paulo. Na DRS6, que é a Diretoria Regional de Saúde a que Arealva pertence, são 68 municípios. E desses 68 municípios, não temos nenhum caso confirmado até as 2h30 da tarde. Em Bauru existem 7 casos suspeitos, mas nenhum confirmado. Arealva tem aproximadamente 20% da população de idosos, 20,26%. É uma população idosa. Se a gente fizer a pirâmide de idade, os idosos têm uma porcentagem bem grande. 1.735 pessoas têm acima de 60 anos. Eu entrei em contato com a secretária do prefeito agora no final da tarde e ela me adiantou que o prefeito, Dr. Elson, estava em reunião com o advogado redigindo um decreto para enfrentamento e prevenção do coronavírus no município. Eu pedi para que ela me adiantasse alguma coisa do decreto para estar passando para vocês e para a população, e os pontos adiantados foram o seguinte: o prefeito vetou o gozo de férias para os funcionários de saúde e segurança. Criação de um comitê municipal para estabelecer medidas e estratégias de prevenção, sensibilizar e orientar a população e padronizar um atendimento das unidades de saúde. A Lu é enfermeira do município, a gente já sabe que hoje já foi feito material educativo para ser distribuído casa a casa pelos agentes de saúde, com orientações como prevenir, modos de transmissão, e tudo que eu estou expondo aqui para vocês já está nesses panfletos. A prefeitura já mandou fazer banners para colocar em locais de alto alcance, e esses panfletos vão ser distribuídos casa a casa pelos agentes. Por meio da Coordenadoria de Saúde, gente, ficou estabelecido que será feito um fluxograma do atendimento. O que é isso? A gente vai preconizar os atendimentos para que um menor número de pessoas estejam circulando nas unidades de saúde, que é onde pode ter pessoas contaminadas. Então, a partir de amanhã, a Sandra está voltando de São Paulo com mais informações e a gente vai estar fazendo esse fluxograma de toda a área da saúde. A vacinação contra a influenza começa a partir do dia 23, é sempre no final do mês de abril, mas esse ano o Ministério da Saúde antecipou e já no dia 23 começa vacinando idosos acima de 60 anos e os funcionários da saúde, tá? Então aí gradativamente vai sendo vacinado as prioridades, tá? Deixa eu ver aqui. Vacinação contra a influenza e atenção às pacientes de maior vulnerabilidade. A gente sabe que os pacientes de maior vulnerabilidade são acima de 60 anos, pacientes com doenças pré-existentes, né, como diabetes, hipertensos, pacientes imunodeprimidos, paciente com câncer. Isso. Antecipação, o prefeito antecipou o recesso escolar que estava programado para abril
para o dia 23. Então, na próxima segunda-feira, como o governo decretou para as escolas estaduais, aqui no município também não haverá aula, devendo ficar suspensas as aulas até nova determinação. Eventos com grandes concentrações deverão ser adiados ou cancelados mediante orientação do comitê, para não ter aglomeração de pessoas. As secretarias de esporte e cultura deverão suspender as atividades já programadas, como jogos, treinos, campeonatos e eventos. Estava programado, parece um evento de bicicleta, né? E já está cancelado também, adiado. A saúde já está elaborando material para orientar os pacientes e preparando o início da vacinação. Eu, como sou da saúde bucal, gente, na saúde bucal hoje a gente suspendeu escovação supervisionada e atendimento nas escolas, de comum acordo com o pessoal da educação, né? As crianças fazem escovação todo mês, nas creches toda semana, nas e-mails todos os dias pelos professores, e a gente suspendeu porque eles vão estar cuspindo, e todos no mesmo local, e eles colocam a mão, então, né, apesar da gente não ter nenhum caso, a gente já está ensinando eles como a prevenir. Estamos respeitando um fluxograma enviado pelo Ministério da Saúde também. Esse fluxograma é o seguinte: o paciente teve febre nos últimos 14 dias. Se ele viajou para áreas infectadas, ele só vai ser atendido daqui 14 dias. Se ele teve febre e teve contato com alguém que já teve confirmado coronavírus, ele também só vai ser atendido daqui a 14 dias. Mas agora, no final da tarde, o Conselho Federal de Odontologia já mandou para o Ministério da Saúde uma carta pedindo para que só seja atendido pelos odontologistas, pelos dentistas, casos de urgências e emergências, porque a gente mexe com a saliva, que é a principal fonte de transmissão. Estamos aguardando novos comunicados do Ministério da Saúde. Todos os funcionários da saúde bucal já foram avisados que nenhum atendimento deverá ser realizado sem EPIs, que são os equipamentos de proteções individuais. Então, touca, máscara, jaleco, óculos de proteção, luva e todos os equipamentos que sejam necessários. O prefeito já autorizou a compra de 200 de caixas de luva e máscara. Hoje cedo foi uma luta para que a gente conseguisse comprar máscara. Ninguém vendia máscara, mas graças a Deus, logo após o almoço, confirmou que a gente tinha conseguido 100 de máscara e 100 de luva, mas ele pediu para dobrar, para que a gente não fique desassistido nesse período que a gente não sabe quanto vai durar. Então, assim, da saúde, o que a gente tem a pedir para vocês: quem puder, fique em casa, né? Foram suspensas as aulas, mas não é férias. Não adianta tirar da escola para deixar na rua, no campo, no shopping. É para ficar em casa, porque as crianças dificilmente vão ter casos graves, mas elas podem contaminar as pessoas idosas, tá? Alguma dúvida? A Lu quer falar alguma coisa? Pode perguntar. Com relação provavelmente teremos casos aqui também, né? Qual é o caminho que vocês estão traçando para essas pessoas? O paciente só vai procurar unidade de saúde, né, após as nossas orientações. O fluxograma vai ser feito amanhã, mas conforme o Ministério da Saúde tem feito, eu acredito que a gente vai estar seguindo aqui, o paciente só deve procurar os atendimentos de saúde em caso de febre e falta de ar, tá? Porque muitas pessoas agora estão apavoradas e procurando com uma gripe comum e querendo fazer o exame. O governo do estado não tem teste para todo mundo. Se ele começar a fazer teste em todo mundo agora, vai faltar, gente, porque a gente tem visto aqui muitas máscaras foram enviadas para a China. Nós estamos sem máscaras. Agora, todas as máscaras que estão sendo produzidas aqui têm que ser vendidas para o governo. Então, se a gente começar a atropelar tudo, lá para frente, a gente vai ter muita dificuldade com a saúde. Então, assim,
fala assim, mas por que só os funcionários da saúde vão ser vacinados? Porque se os funcionários da saúde não estiverem protegidos, não vai ter quem socorra os doentes a hora que a gente estiver doente. Então, assim, deve ser indicado amanhã, com esse fluxograma, só procurar as unidades de saúde, pacientes com febre e com falta de ar. Mas assim que tiver falta de ar, deve procurar a unidade de saúde. É isso, gente? Tem o pessoal do hospital, a Lu, enfermeira aqui. Nesse caso aí, vamos supor, no caso mais grave, né? A gente tem visto na imprensa a questão de leitos, né, que tenha os equipamentos para esse tipo. Vai ser encaminhado para algum local? A gente tem a perspectiva de receber algum tipo de material para a Santa Casa? As orientações do Ministério do Governo do Estado é que quem tiver convênio médico é para procurar o convênio médico para não tumultuar as unidades de saúde, para deixar as unidades de saúde para quem realmente necessita do hospital público. Tá? A Raquel já me adiantou alguma coisa que, assim, a prefeitura estava tentando comprar material de suporte respiratório para o município. Mas isso a gente só vai ter certeza amanhã com esse decreto, porque até às 6 horas da tarde não tinha saído o decreto ainda. Então, eu acredito que amanhã pela manhã a gente já saiba. Transporte. Não, a nossa cidade foi citada em idoso, essa cultura maior, é uma das maiores da nossa cidade. Esse suporte, eu acredito que, além de Arialva, tem muito idoso, Arialva tem muita criança. Sim, Arialva tem muita criança. Esse paciente grave, chegar no estágio, ele vai precisar ser gripado, por mais que a gente pode, nós aqui temos respiradores, alguns poucos, mas temos na Santa Casa. Porém, gera um atendimento assim, vai gerar muita concentração de atendimento nele, foco nele. Será que Paulo vai conseguir isso? Olha, vereador, isso eu acho que ninguém tem como afirmar, porque tudo depende do número de casos que a gente vai ter. Então, assim, a orientação é isolamento social, fique em casa, se proteja com os modos de prevenção, né? Está lavando a mão e o nariz toda hora, não está colocando mão nos olhos, na boca, porque a gente não sabe o que vem por aí. A China, graças a Deus, já conseguiu reduzir absurdamente o número de casos, mas foi muito grande. Foram mais de 4.000 mortes na China. A Itália está um caos, o norte da Itália. Por quê? Porque as pessoas não acreditaram no que estava para vir. E até brincavam, como a gente está vendo muita fake news por aí, brincaram com a situação. E não é brincadeira o que nós vamos enfrentar por aí. Porque tudo depende de como a população vai receber essa doença. Porque, assim, o Brasil é um povo caloroso, de aperto de mão, de beijo, de cumprimento, né? Esse final de semana, as praias do Rio de Janeiro estavam lotadas, né? Teve manifestação. Então, a gente não sabe o que está para vir por aí. E se a população não se conscientizar disso, com certeza teremos problema. Porque os hospitais não terão demanda para isso. Isso, gente. A orientação do Ministério da Saúde até agora é uso de máscara para profissionais de saúde e para casos suspeitos.
ou então trabalhadores de aeroportos e portos onde tem muitos viajantes. Porque se a população toda resolver usar máscara, não vai sobrar máscara para os hospitais estarem atendendo os pacientes. Então, assim, num primeiro momento, a gente sabe que grande parte da população já se muniu de máscara e álcool gel, né? Tanto que a gente não acha mais para comprar. Os mercados já estão tendo seus estoques reduzidos. Álcool gel de mercado também não se acha mais. Produtos de limpeza. Então, a população está ficando, sim, apavorada. Por um lado, é bom que isso aconteça, né? Porque talvez ela tome os cuidados necessários. Mas também não basta causar um pavor, soltar um monte de fake news, informação sem ser a realidade do que está acontecendo. Hoje eu recebi dos dentistas mesmos, apavorados, que queriam que cancelasse todos os atendimentos. Uma dentista me mandou que tinha um paciente confirmado na UPA da Bela Vista. Nós ligamos na DRS, não tinha nenhum caso confirmado. Dali a pouco veio a mesma informação, com a mesma foto, que era na UPA do Geisel. E aí a gente ligou de novo e não tem nenhum caso confirmado em Bauru. Existe, daqui a pouco vai ter, porque são 7 suspeitos, né? É muita gente viajando, os aeroportos já deveriam estar fechados, né? Porque todas as medidas que forem tomadas agora de prevenção serão bem-vindas, porque é muito grave. Não é uma doença grave, não estou dizendo aqui que todas as pessoas que pegarem o Covid-19 vai morrer. Não. Crianças, até agora, parece que no mundo todo teve um caso. Hoje, a Organização Mundial de Saúde disse que tem morte de criança. Mas, até agora, tinha sido relatado um caso. O problema é a população acima de 60 anos e depois de 80 anos, que aí sim, 15% das pessoas podem vir a óbito. Mas, então, o que a gente tem que focar em Arealva, que não tem nenhum caso, é a prevenção. A população daqui não ficar saindo para ir para São Paulo, não ficar saindo para ir para a praia, não ficar saindo para ir até para Bauru. Eu escutei, não sei se isso confirma, se alguém tem essa, que até os ônibus que leva para as escolas, para os cursos em Bauru, a semana que vem não irá mais. Não vai. A Sirlene deve ter isso. Porque assim a gente pode trazer, né? Pode pegar de lá, não manifestar nenhum sintoma, porque o sintoma pode demorar até 14 dias para ser manifestado. Ele só vai manifestar de 2 a 14 dias. Então, olha quanta gente a gente consegue contaminar nesse período. E na Itália, aumenta o número de contaminados na proporção de 25% por dia. Né? Então, ela é muito alta velocidade de transmissão do vírus. Ele é muito transmissível. Então, a gente tem que... O momento agora é de prevenção, isolamento social. Tá? Mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Doutora Juliana, obrigado. Tá? Eu agradeço em nome da Sandra, em toda a equipe de saúde. Você quer falar? E o dependente do legislativo para algum projeto que for de interesse, a gente está aqui disposto para se reunir e aprovar. Sim, com certeza. Esse comitê que vai ser formado, né, que o doutor Elcio já vai colocar no decreto, com certeza ele vai pedir que tenha pessoas do legislativo para estar formando isso, para a gente conseguir agilizar as medidas que sejam tomadas. Tá? Obrigada, boa noite. Obrigado, doutora. Com a palavra, a diretora de Educação, Sirlene. Boa noite, presidente da Câmara, vereadores e vereadoras, ao público presente e os que nos assistem. Até no sábado de manhã, não tinha caído a ficha de ninguém, né? Aí no sábado, eu, a Lu, o doutor Elcio e a Sandra, nós tivemos uma reunião emergencial, porque realmente, a partir de sexta-feira, o quadro mudou no nosso... A Ju acabou de apontar para a gente um número que a educação passou de manhã, que era 200,
234 do período da manhã até agora. No Brasil, 234 casos confirmados. Eu vou passar os dados que eu tenho, que eu recebi de manhã. 200 casos confirmados no Brasil, 1.913 suspeitos no Brasil, que também já com certeza mudaram. Só que no estado de São Paulo, desses 1.913 suspeitos, só no estado de São Paulo, 1.135. E casos confirmados no estado de São Paulo são 136. 68% dos casos confirmados estão no estado de São Paulo. Então, por isso que deu uma correria com os secretários da saúde, da educação, com o governo, para tentar fazer essa medida para que a gente possa mudar essa curva, que a gente consiga minimizar a situação. É o que a Ju falou, nós não vamos deixar a Arealva imune, de jeito nenhum. Então, por isso que algumas tomadas de decisão, hoje, eu e a minha equipe, a Bel está aqui comigo, a supervisora do ensino infantil, todas as gestoras, mais a Márcia do Fundamental, nós assistimos das 8h40 até meio-dia e 20, que terminou, né, Bel? Uma videoconferência dando todo o apoio para a educação. Entreguei para vocês, uma nota conjunta, que é da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a União dos Dirigentes Municipais, a Associação Paulista dos Municípios, a Associação dos Prefeitos do Estado de São Paulo, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo e o Conselho Estadual de Educação. Eu estive presente hoje, junto com o Dr. Cláudio, junto com o Dr. Elcio e mais o Valdeci do transporte, para a gente estar, que a Sandra estava em São Paulo e vocês estavam em outro compromisso, para a gente juntos formalizar o decreto. Não conseguimos a conclusão do decreto em tempo hábil para trazer para todos, porque a gente precisa colocar tudo que realmente precisa ser feito, né, as ações e muito mais. Então, mas estava quase pronto, que tanto é que na hora que a Raquel passou para a Ju, eu estava do lado, ele está praticamente pronto. E amanhã vai ser feito esse decreto para que a gente tenha um respaldo. A gente fica triste de escutar alguns pais, a sociedade, falar assim, que hoje na porta da escola, pais falaram assim, já estão folgados. Os professores saíram às 5 horas da tarde na sexta-feira sem ter nenhuma noção do que estava acontecendo. No final de semana, governadores e secretários tomaram todas as decisões. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Durante o dia todo do sábado, a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais, eles deram para a gente todo um suporte em orientações. Então, a gente não vai, em momento nenhum, compartilhar uma notícia que não é verdadeira. Todas as notícias que os professores... professores não, porque também a gente viu alguns professores equivocados hoje, alguns funcionários equivocados. Todas as notícias que vocês tiverem, por isso que a gente está aqui hoje pedindo para vocês, vereadores, que são agentes multiplicadores de orientação. Isso cabe a nós, é o nosso dever. Colocar o Carlos, ele pediu, na hora eu encaminhei isso daqui para ele, ele falou, tem alguém perguntando. Então, se tiver alguma dúvida, é melhor procurar-nos, tanto a saúde quanto a educação, para que a gente possa passar para vocês uma notícia verídica. Então, todas as notícias a gente está repassando no Face das escolas, no nosso particular, as diretoras, tá? Então, tomem cuidado com alguns professores, alguns funcionários, que às vezes acham que aquela notícia é verdadeira. Então, se vocês tiverem alguma dúvida,
todas as notícias que serão repassadas em relação à educação será fornecida pela Undime. Então, eu gostaria assim que vocês ficassem a par dessa situação. As aulas dessa semana, do dia 16 ao dia 20, ela está em processo. Nenhuma criança terá falta, não terá o prejuízo da falta. Não vamos acionar o conselho, a gente não vai fazer nada disso. A gente já pede para os pais que a partir de amanhã, algumas escolas irão fazer reuniões separado com os pais, porque a gente não pode fazer aglomeração, por série. Estão montando grupos no WhatsApp de pais para passar as informações necessárias. Essa semana ainda conta-se como dia letivo. Então, do dia 16 ao dia 20 é dia letivo. Não haverá aula, mas não haverá prejuízo nas faltas. O que nós temos que passar? A gente tem que saber quantas crianças foram na escola. Essa é a nossa orientação. Porque se acontecer alguma coisa, a gente vai fazer o rastreamento de quem está na escola, dos familiares e tudo mais. Os outros que faltaram, daí já vai ser mais amplo. Quem vai correr atrás é a saúde. Mas a gente pede para os pais que os nossos professores não estão com vontade de ficar em casa. Nossos professores não são responsáveis por essa situação. Nossos funcionários não são culpados do que estão acontecendo. Queria até falar, teve funcionário que falou, mas a minha neta, minha filha, que estuda lá na outra escola, não vai ter quem cuidar. Eu posso trazer comigo aqui para trabalhar? Não, não pode. As famílias têm que colocar a responsabilidade deles no devido lugar. Nós estamos aqui, a educação, para fornecer para vocês, alunos, o conhecimento, o saber, o aprender. Mas a responsabilidade da saúde dessas crianças é de vocês, pais. Então, nós precisamos esclarecer isso. A semana que vem, ela vai ser um pouquinho diferenciada. Essa semana, todos os funcionários irão trabalhar. Todos os professores irão cumprir o seu horário, mas a gente agradece aos pais que têm a possibilidade de deixar o filho em casa. Mas, caso não haja, com certeza a escola vai estar aberta até o dia 20. No calendário escolar de 2020, nós temos 2 semanas de recesso e depois temos as férias de julho, 15 dias. Uma semana é em abril, uma semana seria em outubro. Provavelmente, a de outubro a gente não tem noção. Por isso que a educação vai ser diferenciada dos outros setores. A semana que vem é recesso escolar. A semana da semana de abril antecipou para agora, para a semana que vem, a semana do dia 23 a 27. Então, os professores não são obrigados a estarem na escola. Mas os funcionários, sim. Porque não tem como a gente dispensar os funcionários. Mas é uma injustiça. Qual é a diferença, gente? A diferença é que a gente está seguindo um calendário e a gente está amparado pela Undime, pela associação. Aí vocês vão ver todas as associações, sindicatos que nos amparam para isso. A gente está vendo como vai ser feito. Se a gente faz um revezamento, um pessoal trabalha de manhã, outro à tarde, porque na videoconferência nos falaram que hoje aqui já é inviável. Isso que nós estamos fazendo aqui já é inviável. Mas os funcionários, ele pode cumprir numa sala, o outro na outra. A gente não tem mais de 100 funcionários ou mais de 20, 30 funcionários dentro de uma escola. Então, os funcionários vão estar com a equipe gestora, porque nós não estamos sendo dispensados. Então, junto com a equipe gestora, a gente vai fazendo essas orientações para não ficar aglomerado. Não tem criança, vamos assistir televisão. Estou falando isso aqui porque se os funcionários eles
assistirem esse momento, eles vão saber qual é a importância. Porque às vezes a gente chega lá, eles estão de marcação com a gente quer assistir um filme, não tem criança nenhuma, a gente não pode sentar todo mundo junto lá. Não pode. Não é essa a orientação? Não pode. Não é porque a gente não quer, né? A gente gostaria. Eu vou ser bem sincera, eu gostaria de chegar amanhã e falar assim, nenhum funcionário mais aqui, não quero, mas olha, a gente tem que se colocar, porque nós não podemos também parar uma hora, provavelmente, se a gente não tomar essas providências, para tudo, como parou na Itália. Mas olha os nossos profissionais da educação, da saúde, eles não vão poder, pelo decreto, por lei, por determinação do governo, eles não podem, se eles tiveram já pedido as férias deles, eles não podem tirar férias. Então, e eu vou falar para vocês assim, um dado que nos preocupou muito hoje, o dado de que isso pode permanecer por 2, 3 ou 4 meses. Então, não é a semana que vem que vai resolver. Então, a semana que vem, a gente antecipou o recesso. Depois do dia 27, os professores vão ter que retornar, porque não é mais recesso. Só que a educação, a cada semana, ela vai ter uma orientação diferenciada para os professores e funcionários. Então, quarta-feira já sai uma determinação de como será a outra semana. Mas a semana que vem, os nossos professores estão de recesso escolar. Então, é um direito deles. Por que vocês dispensaram apenas os professores? O que eles são melhores? Não. Antecipou uma situação que a gente não gostaria, mas, infelizmente, vai ter que acontecer assim. Até o final dessa semana, as crianças terão, sim, merenda, que falaram que não ia ter merenda, que fechamos a cozinha piloto, dispensamos os funcionários. Não, terá, porque é um direito da criança, né? Então, nós não sabemos se amanhã vai 10%. Quase todas as escolas nós tivemos um número de 15, né? 13. Só a Santa Isabel que a gente consegue entender. É porque as crianças são da zona rural, os pais não tiveram o mesmo acesso de informação que os pais da cidade tiveram. Então, lá praticamente compareceram todas as crianças. Então, a criança tem o direito, nessa semana, da merenda escolar e do transporte. O transporte terceirizado, eles têm que trabalhar. Mas eu estou sabendo... Não, o transporte terceirizado, ele tem que ir até o dia 27. Aí, na outra semana, eles param, eles vão ficar sem receber. Por quê? É recesso. Eles iam ficar sem receber em abril, vai ficar sem receber a semana que vem. Mas eles não podem também tomar a decisão por eles. Eles têm que aguardar, porque nós estávamos vendo hoje, dono de transporte terceirizado já indo procurar para dispensar a monitora dele. Mas não vai ter aula mesmo? Não. A gente espera que depois do dia 27 a gente receba uma nota falando que isso daí acabou. Não é isso que nós esperamos. Mas eles precisam aguardar também. O Valdeci, que é o responsável pelo transporte, que vai fora da cidade, também já recebeu que a maioria das faculdades, cursos técnicos, escolas particulares estão parando. Então, nós vamos colocar, tem 5 ônibus que saem à noite, um exemplo, 4. Vem os 4. Não tem aluno para tudo isso? Coloca, deu para 2 ônibus, que nessas escolas vai ter. Então, até no final dessa semana, haverá o transporte, de acordo com a quantidade de alunos. A gente não vai deixar os alunos sem o transporte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Do ensino infantil. Mas o meu filho é do berçário e da creche. Eu trabalho, eu preciso. Nós sabemos
o quanto é difícil, mas os pais vão ter que se responsabilizar, procurar alguém para cuidar em casa. A gente sabe que os avós são inviáveis para cuidar porque eles são do grupo de risco, mas a gente vai ter que se acertar de acordo com isso. Por quê? O que a Ju falou, eles não é o caso de maior risco, eles não têm o perigo de vir a óbito, alguma coisa. É muito mais difícil do que os idosos. Mas eles usam chupeta, eles babam, né? As crianças menores, a saliva esse contato. Então, um leva para casa. Eles gostam de se abraçar. Como que você vai explicar para uma criança do berçário e da creche que eles não podem brincar de roda, segurar na mãozinha, dar um abraço? Então, é mais difícil a conscientização com esses pequenos. Oi? Querem colo. Aí, então, vocês imaginam como é difícil. Mas a gente conta com a colaboração de toda a nossa comunidade, de todos os nossos munícipes, todos os pais responsáveis por essas crianças. Vocês, vereadores, nos ajudem nessa orientação, porque eu tenho certeza que se eu perguntar para todos os nossos professores se eles preferem dar aula ou ficar nessa situação incerta, porque nós não sabemos como que nós vamos repor esses 200 dias letivos. O nosso calendário escolar, o nosso governador, ele já comprometeu esse ano o nosso calendário, né, Bel? Ele picou várias vezes e estendeu o término. Então, nós íamos terminar por volta de 23 de dezembro, era o nosso último dia letivo. Então, que dia que nós vamos repor? Se parar um mês, né? Vamos ser otimistas, né? Um mês. Mas e se for 2? E se forem 3? Então, vamos assim respeitar a nossa comunidade escolar, os nossos profissionais, porque não é culpa deles, tá? Eles não estão querendo ficar em casa. A gente quer que isso daí termine o quanto antes possível para que a gente volte a trabalhar. Muito obrigada. Qualquer dúvida, qualquer... Ô, Sirlene, só uma perguntinha. Você sabe se no estadual vai seguir o mesmo... O estado... Não, então... O estado. Desculpa, porque a primeira coisa que eu marquei aqui, eu acabei deixando. O município, ele é parceiro do estado de São Paulo. Todos os nossos convênios são do estado. Então, a gente segue um calendário escolar estadual. Toda a merenda é a verba do estado, o transporte, a verba é do estado. Então,